que o Sestaro não postou nenhum corte. E detalhe, o podcast meu com ele já é o 7º com mais views do canal dele inteiro lá nas lives. 5 horas de prova e o cara fala que não tem provas. Aí eles distorcem, pegam um trecho parecendo que eu falo que é pra não criticar o Flávio de maneira alguma, nunca. Eles estavam esperando ganhar carguinho igual ganharam com o Ricardo Nunes. E aí eles pularam do barco, né? E começaram a bater em tudo aquilo que eles defendiam. Hello, my friends! Aqui começa seu corte. Qual é o papo do Sestaro não ter postado nenhum corte do podcast que fez contigo, sendo que foi um dos que mais bombaram? Estranho isso, hein? Então, velho, a galera notou que o Sestaro não postou nenhum corte do podcast que eu fui lá, que eu fiz com ele. E detalhe, o podcast meu com ele já é o 7º com mais views do canal dele inteiro lá nas lives. Você entra no canal dele, vai ao vivo, né? E ranqueia por views. O nosso já é o 7º. Passamos, né, quase todos. E... cara, muito estranho. E aí, tipo, depois ele vai num programa lá. Ele tava até meio que discutindo com a Penélope. E aí ele fala assim... não, porque não tem provas que o MBL é de esquerda. Tipo, eu basicamente mostrei como que os caras têm apoiado a esquerda, né? O autoritarismo do STF, o lockdown, vacina obrigatória, todas as pautas de esquerda eles têm apoiado e ajudado eles no longo dos anos, né? Pregando voto nulo para ajudar o Lula, para tirar voto do Bolsonaro. Então, assim, aí ele meteu essa, né? Falou que não sei o quê, não tem nenhum corte, e agora... o pessoal já mandou lá pra mim que já tem um podcast dele lá no Inteligência Limitada que vai estar ele e o Mamãe Falei defendendo num debate em que eles defendem a direita. Sendo que o Mamãe Falei nem liberdade de expressão defende mais. Então, no mínimo, estranho. No mínimo. Não vou fazer pré-julgamento. Mas muito, muito estranho. Muito estranho, não sei. Ó, o Hugo aqui, 5 horas de prova e o cara fala que não tem provas. Cara, eu vou te falar, eu não devia ter nem saído aqui do interiorzinho da minha casa aqui. Devia ter ficado aqui quietinho na minha. Vou falar com você, na hora que você vai pra São Paulo, mexer com esse pessoal de política, vixe, tá todo mundo ali, ó. Todo mundo cheio das coisas. Vou ficar na minha aqui, fazer meu voto útil contra o Lula e quero que se foda. Não, tem essa parte, né? Tipo, eu consegui falar pra muita gente, né? Deu uma furada de bolha. Eles pegam, por exemplo, o negócio que eu falei aqui agora. Que eu fui claro, eu falei, no mês, na época de eleição, eu não vou criticar o Flávio Bolsonaro, não adianta. Pode chorar, espernear, eu não vou ficar batendo nele. Já tem muita gente batendo nele. Continuem, não vou impedir ninguém. Mas a minha estratégia para tirar o Lula de lá, sabendo que o Flávio é o único que tem condição, é não minar, não atacar o único que tem condição. É isso. Aí eles distorcem, pegam um trecho parecendo que eu falo que é pra não criticar o Flávio de maneira alguma, nunca, tá ligado? Não, lógico que não. É uma estratégia de eleição, tá ligado? Em época de eleição, o Flávio, não só eu, mas se você tiver um mínimo de inteligência, você sabe, qualquer pessoa com mínimo de racionalidade enxerga que o Flávio Bolsonaro, por ter herdado os votos do pai dele, é o único que tem capital político, que tem condições reais de ir para o segundo turno e de ganhar do Lula. Ponto. Tá ligado? Dito isso, eu não vou ficar em época de eleição minando o cara, batendo no cara, não vou. Não adianta. Pode espernear, sei lá, vem bater em mim, vocês estão com raiva? Vem bater em mim então, vira homem aí. Fui lá na toca dos caras lá, não fizeram porra nenhuma. Eu fui pra lá cheio de ameaça, mano. Minha esposa tava até preocupada. Eu falei, né, isso é um bando de frouxo, bosta.
Fui lá na toca dos caras, nos podcasts que eles frequentam tudo. Nada. Ficou só no blá, 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 blá. E aí é isso. As respostas deles, né? É essa. Eles pegam, distorcem. Agora, as coisas que eu apresentei lá, ninguém discute, né? Quando eu mostrei lá que, por exemplo, que eles estão destinando o uso de fundo eleitoral pro irmão do Renan. E aí? Cadê? Eu não vi ninguém comentando sobre isso. Ninguém do MBL falou nada. Né? O caso do Alex Macedo, aqueles depósitos estranhos lá. Aí sabe o que eles falam? Denuncia no Ministério Público. O mesmo Ministério Público que arquivou os casos contra o Flávio Bolsonaro. Aí vocês têm que decidir. O Ministério Público vale ou não vale? Porque se for assim, eu vou falar a mesma coisa. Denuncia o Flávio Bolsonaro lá no Ministério Público, então. Ao invés de ficar gritando na internet. Tá ligado? Tipo assim, os caras são muito otários, tá ligado? É sempre quando convém e tal. É muito... um bando de otário mesmo. Mas você sabe o que é isso, né? Não tem uma... Os caras não tem nenhuma planta pra regar. Não tem responsabilidade nenhuma na vida deles. Você olha o perfilzinho dos caras, é tudo mesmo padrãozinho, velho. É aquele filhinho do pai, né? Que provavelmente é bolsonarista. É o filhinho ali do papai que banca tudo e ele fica lá sendo revolucionário na internet. É basicamente isso. A maioria ali não tem família, não tem filhos, não tem nenhuma responsabilidade além do próprio umbigo. E nem isso, né? Não deve ter um pet para alimentar, não tem que trabalhar para comprar ração pra um pet. Então, assim, e fora, né? Que aí tem a ala de que são os que estão mamando na teta pública, né? São os que estão mamando na teta pública, os caras que estão alocados em gabinete, etc e tal, né? Esses aí vão defender até a morte. Enfim, é isso. Essa é o destino. Eles chegam a ser, em vários momentos, chegam a ser pior que esquerdistas, tá doido. Eles são esquerdistas, né? Dificilmente você vai me convencer do contrário. Depois de tudo que eles já defenderam e tal. É o teatrinho, né? Eles querem fazer o teatro. Não, é a sua mamãe que coloca de manhã de volta. Você não sabia? Quando você dorme, aí fica só a cabeça igual ele. E aí de manhã sua mamãe vai lá e encaixa você de volta. Brincadeira. Você não gostou, né, da piada? Não, tá bom. Mentira, isso não acontece não, bebê. Queria... Nossa. O carisma negativo ataca novamente. Puta que pariu. O pessoal postou assim... O Nanã traumatizando a criança, falando que toda noite ela é decapitada. O cara é um retardado mesmo, né? Todo mundo odeia o MBL, é foda. Os memes aqui. Não assisti o debate ontem, eu vou perguntar pro Kassab como é que foi pra ele me explicar. Não. Aí é foda. Vou perguntar o Kassab, é foda. Por que eu digo isso? Porque hoje saiu um despacho do Toffoli lá no STF para um pedido do Flávio Bolsonaro, da defesa do Flávio Bolsonaro, lá naquele tema do Queiroz. Se atentem às datas, ó. Julho de 2019. E isso vai acabar mexendo com muita coisa, né? Houve, como eu até coloquei no Twitter, uma espécie de um xadrez 5D que o Toffoli jogou ali para colocar, de certa forma, os próprios Bolsonaro numa situação meio complicada, né? Narrativa em especial, não do ponto de vista jurídico, que o Flávio obteve uma vitória ampla ali. E aí, eventualmente, você pode falar o seguinte, né? Você fala, não, Renan, você daqui entender que, por exemplo, sei lá, eu sou um Mino, eu vou passar por um Flávio, não vou. Não, a situação é mais complexa. Se eu for falar nos meus valores mais profundos, eu tendo a não gostar de órgãos de controle que podem, por exemplo, fiscalizar, entrar na droga da tua conta bancária e sair fazendo uso das informações que ele pega. Isso aqui, ó, pra quem não tá entendendo, ele tá defendendo a decisão do STF que hoje ele diz que salvou o Flávio da rachadinha. Na época ele tava defendendo a decisão. Na tua conta bancária e passar para instrumentos acusatórios como o Ministério Público para que eles possam te atacar. Eu tenho muito medo disso. Esse recado precisa ser dado. Ó, isso aqui, ó, 2 meses depois, ó. Nossa senhora. E esse implante brutal que o cara fez hoje.
Aí, ó, aqui ele já mudou de opinião, ó o que ele vai falar. Quem precisa falar pra você? Meu amigo, meu irmão, tá rolando acordão. Você quer que eu repita? Tá rolando acordão. Rolou acordão. O acordão foi celebrado, tá? Assim, ó, ele faz sinal. Quando o Dias Toffoli deu aquela decisão salvando o Flávio Bolsonaro. Ó. Então temos aqui uma decisão que não é de todo errada do Toffoli. Na verdade, eu vejo muito mérito e eu defendo o sigilo bancário. Eu defendo que as pessoas tenham a sua intimidade das suas operações, da sua vida pessoal protegida. Então eu tendo a concordar com a decisão dele. Jair Bolsonaro... Olha isso, mano! Cara, os caras é lixo. Você vê que ele entendeu a decisão do Toffoli, ele defendeu a decisão, ele acha que tem que ter o sigilo, tá ligado? Magicamente, eles mudaram a narrativa. Porque é salvar o filho dele. O Jair Bolsonaro não tem Agora, história aí de eles Brasil aderiram à narrativa de que fez um acordo pra salvar o filho. Mas peraí. acima de tudo, Deus acima de todos. É Carluxo acima de tudo, Eduardo acima de todos, é Flávio acima de tudo, Carluxo acima de tudo. É isso. E na verdade a gente tá vendo o Toffoli, que foi advogado do PT, dando uma decisão que beneficia bastante o Flávio Bolsonaro. E não estou falando que houve nada de errado, uma relação espúria entre ambos. Só estou descrevendo um cenário muito complexo, né? Então isso tem que ser falado e eu não posso ficar aqui fingindo que tá tudo bem. Caralho, mané. E tem mais aqui, ó. Ele quer fazer barulho, quer aparecer, e é aquela chuva de oportunismo. Então é muito difícil você conciliar ao mesmo tempo uma articulação com os caroneiros, com a turma que quer fazer barulho e ficar alimentando uma militância com um discurso que é infantilizado. É difícil não ter um discurso infantilizado. Entendeu? É muito difícil. Porque é o mais fácil falar, o Bolsonaro tinha que encontrar o Toffoli e meter um soco na cara do Toffoli. É isso que... Quer articulação? Toma! Toma, pô! Toma aqui, safado. Tem 5 articulações que são Né? Eles queriam isso, se o Bolsonaro, assim, pra galera que quer simplificação da política, reuniu o Maia, o Alcolumbre e o Toffoli numa sala, o Bolsonaro chega, é bom você se preparar aqui, ó, rasga a camisa. Trouxe meu helicóptero? E dá uma surra em todos eles. Atira em todo mundo. Atira em todos eles e, nossa, parabéns. E não é, cara, ele vai ter que conversar. Infelizmente, uma figura deplorável como o Toffoli é presidente do STF, né? Não tem o que se fazer em Não relação tem o que se a isso. fazer. Olha isso, mano. Tá ligado? Olha isso. Eles estavam chamando a atenção dos bolsonaristas que estavam puto porque o Bolsonaro tava conversando com o Toffoli, conversando com os ministros, etc. Tá ligado? E eles estavam putos, né, atacando esses caras, essa galera. Falando, não, a galera tem que entender, tem que conversar, tem que fazer acordo. Infelizmente é assim que funciona e tal. E depois, né, aí eles têm que fazer a narrativa deles pra tirar o deles da reta, né? Não ganharam carguinho, né? Eles estavam esperando ganhar carguinho igual ganharam com o Ricardo Nunes. E aí eles pularam do barco, né? E começaram a bater em tudo aquilo que eles defendiam. Você vê, né, como é que funciona o esquema.